O ar no salão dourado do Copacabana Palace estava tão pesado que parecia sólido. Tão pesado quanto o ego de Eduardo Silveira. O rei dos shoppings, o homem que comprava cidades com canetas. Ele não era apenas convidado, ele era o espetáculo. Ao lado dele, Júlia Azevedo, influenciadora que vendia perfeição em pixels, gargalhava exageradamente de cada frase que ele soltava ao pé do ouvido, como se cada palavra dele fosse ouro puro. Aquele beijo que ele deu nela não era de amor, era de território. Um recado silencioso para todos. Ela é minha e eu posso ter quem eu quiser. As luzes banhavam o salão como ouro líquido. Músicos afinavam violinos, empresários fechavam negócios que mudariam o país. Era uma noite de luxo absoluto, até que o mundo de Eduardo congelou. Ele virou o rosto e viu, perto da entrada que dava acesso aos jardins iluminados, Marina, sua ex-esposa. Mas não era só isso. Ela estava grávida. E não era uma gravidez discreta, tímida de início de trimestre. Era uma gravidez impossível de ignorar. O tipo de barriga que corta o homem ao meio. O tipo de presença que faz até o som dos copos parar. Eduardo sentiu o peito travar. O salão inteiro sumiu por um instante, porque Marina era a última pessoa que ele imaginaria ver ali. O que Eduardo não sabia é que aquele bebê dentro de Marina era dele. E naquela noite, antes da meia-noite, o mundo dele iria ruir de um jeito que nem o dinheiro seria capaz de salvar. Você pode deixar seu like e se inscrever no canal para nos ajudar a enviar mais histórias. Obrigado. Ao lado dela, com a mão pousada de forma protetora na base de suas costas, estava Henrique Monteiro. Não era apenas um homem rico, era o homem. O CEO de um fundo imobiliário cujo poder não era medido em metros quadrados construídos, mas em bilhões que moviam o mercado. Henrique era a força silenciosa que fazia homens como Eduardo parecerem barulhentos e desesperados. O salão, antes um palco para a exibição de seu sucesso, de repente pareceu pequeno, o teto baixo, o ar rarefeito. O mundo de Eduardo, erguido sobre contratos, concreto e uma ambição que não conhecia limites, inclinou-se perigosamente. O beijo em Júlia, segundos antes, agora tinha um gosto amargo, metálico. Ele se afastou dela de forma tão brusca que ela quase perdeu o equilíbrio, o sorriso ensaiado desmoronando. "Dudu, o que foi?" ela perguntou, a voz um chiado de irritação. Ele não respondeu. Não conseguia. Seus olhos estavam fixos em Marina. 8 meses. Fazia 8 meses que ele não a via desde o dia em que ela saiu da cobertura na Barra da Tijuca com uma única mala e uma dignidade que ele nunca soube que ela possuía. Ele tinha certeza de que ela voltaria rastejando. Era uma questão de tempo. Mas ela desapareceu. E agora, ali estava ela. Marina usava um vestido de seda azul marinho, de corte simples, que não tentava esconder a curva proeminente de sua barriga. Acentuava, celebrava. Seu cabelo, que ele sempre insistiu que mantivesse longo e liso, estava cortado na altura dos ombros. Um corte moderno que emoldurava um rosto com uma expressão de calma que ele jamais vira nela. Ela riu de algo que Henrique disse, um som genuíno, leve, que atravessou o burburinho do salão e o atingiu como um soco no estômago. Ele nunca a fizera rir daquele jeito. O riso dela com ele era contido, educado. Aquele era um riso de liberdade. E havia Henrique Monteiro. Onde Eduardo era um tubarão farejando sangue, Henrique era o próprio oceano, vasto, profundo, com correntes invisíveis capazes de arrastar qualquer um para o fundo. O olhar de Henrique para Marina não era o de um predador, como o de Eduardo. Era um olhar de admiração silenciosa, de respeito que parecia infinitamente mais íntimo e perigoso. "Quem é aquela?" A voz de Júlia era um sibilo venenoso, seguindo o olhar dele. Seus olhos, pequenos e calculistas, pousaram em Marina. "Ah, é ela. Nossa."
Um sorriso cruel desenhou-se em seus lábios. Pelo visto, ela não perdeu tempo, hein? E arrumou um peixe maior. Mas grávida? Que coisa mais... A palavra cafona ecoou dentro do crânio de Eduardo. A imagem de Marina, sua Marina, grávida e com outro homem, não era cafona. Era uma afronta, uma declaração de guerra silenciosa. Era uma traição tão fundamental que ele a sentiu fisicamente, como se uma mão gelada apertasse seu coração. Como ela ousava! Como ela ousava seguir em frente, encontrar a felicidade, construir uma família depois que ele a descartou? O bebê tinha que ser de Henrique. A matemática não fechava de outra forma. O pensamento fez um gosto de bile subir por sua garganta. Foi ele quem terminou tudo. Foi ele quem disse que ela não era suficiente, que o casamento deles havia se tornado um tédio. Ele escolheu Júlia, a novidade, a excitação superficial. Marina deveria ser a personagem trágica de sua história, a mulher que nunca se recuperaria de tê-lo perdido. Eduardo, as pessoas estão olhando, murmurou Júlia, puxando a manga de seu paletó. Conserta essa sua cara. Ele a ignorou. Uma raiva fria e cortante começava a se formar em seu peito. A narrativa era dele, o legado era dele. Ela não tinha o direito de reescrevê-lo. Ele observou Henrique se inclinar e sussurrar algo no ouvido de Marina, fazendo-a sorrir ainda mais. Era uma cena de cumplicidade, de intimidade, encenada no grande palco do seu mundo, e para ele era uma humilhação pública. A noite, que deveria ser o ápice de sua semana, a celebração de mais um contrato fechado, transformou-se em um inferno particular. Cada sorriso trocado entre Marina e Henrique era uma agulha perfurando seu ego inflado. Cada vez que a mão de Henrique repousava nas costas dela, era um lembrete de sua própria falha, não como marido, mas como o controlador de seu universo. Ele havia subestimado Marina de uma forma tão profunda que agora parecia estupidez. Ele a via como um acessório de sua vida, uma peça decorativa em sua cobertura, a anfitriã perfeita para seus jantares de negócios. Uma mulher previsível, segura, que absorveria suas ausências e suas infidelidades com uma resignação silenciosa. A mulher que ele via agora do outro lado do salão era uma estranha. Uma mulher que não precisava dele, que florescia sem ele. Pior, uma mulher que havia sido escolhida por um homem que ele, Eduardo, secretamente invejava e temia. Henrique Monteiro não precisava de colunas sociais ou de amantes jovens para validar seu poder. Seu poder era um fato, consolidado em décadas de decisões acertadas e uma reputação impecável. E ele estava ali, dedicando sua atenção a Marina. A sua Marina. Eduardo sentiu uma necessidade visceral de agir, de quebrar aquela cena, de reafirmar seu domínio. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu paralisado. O que ele faria? Marcharia até lá e a confrontaria? Na frente de todos? Na frente de Henrique Monteiro? A imagem de si mesmo fazendo uma cena, a raiva descontrolada estampada no rosto, enquanto Henrique o observava com aquela calma analítica, o fez recuar. Seria uma derrota antes mesmo da batalha começar. Ele era um homem de ação, de controle, e naquele momento ele não tinha controle sobre nada. Apenas observava, impotente, enquanto o roteiro de sua vida era reescrito por outra pessoa, bem na sua frente. Júlia continuava a falar ao seu lado, um zumbido irritante sobre a decoração, sobre o vestido de outra mulher, sobre a qualidade do champanhe. Ele não ouvia uma palavra. Sua mente estava em um loop, repassando a imagem de Marina. O corte de cabelo, o sorriso, a barriga. Aquela forma arredondada era um símbolo de tudo o que ele havia negado a ela, de tudo o que ele havia dito que não queria. Uma família, filhos. Eram distrações, ele dizia. Âncoras que o impediriam de construir seu império. E agora ela estava construindo essa família com outro. E não com um qualquer,
com o rei do tabuleiro, onde ele era apenas um peão ambicioso. O ego de Eduardo não apenas implodiu. Ele foi pulverizado, e as cinzas se espalharam pelo salão dourado, invisíveis para todos, exceto para ele. A noite estava apenas começando, e ele já sabia que seria a mais longa de sua vida. Os olhos de Eduardo não conseguiam se desviar, e cada detalhe da cena do outro lado do salão reabria uma ferida que ele nem sabia que existia. A imagem de Marina, serena e acompanhada, era uma contradição viva de tudo o que ele havia assumido sobre ela. Em sua mente, ela ainda era a mulher que ele deixara para trás, uma figura silenciosa que se movia pela cobertura da barra como um fantasma, garantindo que o mundo dele funcionasse perfeitamente enquanto o dela se desfazia. O casamento deles não morrera de uma vez, fora uma morte lenta por asfixia. Ele se lembrava dos últimos anos como um borrão de viagens de negócios, reuniões que se estendiam pela noite e a presença cada vez mais constante de Júlia, sua então diretora de marketing, uma mulher cuja ambição espelhava a sua, mas sem qualquer profundidade. Marina tentou. Ele via isso agora com uma clareza dolorosa. Os jantares românticos que ele cancelava por uma chamada de última hora, as viagens de fim de semana que ele adiava indefinidamente, as conversas que ele cortava com um aceno de mão enquanto rolava o feed de notícias do mercado financeiro em seu celular. Ele não a via mais como uma parceira, mas como parte da mobília, um elemento constante e garantido de sua vida que não exigia manutenção. A invisibilidade dela se tornou tão completa que ele parou de notar o encolhimento de seu sorriso, o silêncio que se instalava quando ele entrava em casa, a luz em seus olhos que se apagava gradualmente. Ele via apenas o que queria ver. Uma vida doméstica impecável que lhe dava a liberdade de perseguir suas conquistas lá fora. A chegada de Júlia foi apenas o sintoma final da doença. As noites que se tornaram mais frequentes, o cheiro de um perfume diferente impregnado em seus ternos. As mensagens de texto que o faziam sorrir de um jeito que ele não sorria para Marina há anos. Ela via tudo. Ele sabia disso agora. Ela via e suportava em um silêncio que ele confundiu com fraqueza, mas que, na verdade, era a calma antes da tempestade. O último fim de semana em Angra dos Reis foi a tentativa desesperada dela, um último esforço para salvar algo que já estava morto. Ele concordou em ir, mais por culpa do que por desejo, um gesto para aplacar a própria consciência. Por uma noite, sob o efeito do vinho e de uma nostalgia fabricada, a fachada de estranhos que dividiam uma casa ruiu. Eles fizeram amor. Não foi um ato de paixão, mas de uma ternura triste, um eco fugaz do casal que um dia foram. Naquele momento, no escuro do quarto com o som do mar ao fundo, Marina se permitiu uma pequena centelha de esperança. Talvez aquilo fosse um ponto de virada. Uma semana depois, a esperança foi brutalmente extinta. Ela encontrou o recibo na gaveta de seu escritório. Uma pulseira de diamantes de uma joalheria da Rua Garcia Dávila, comprada no dia anterior à viagem deles para Angra. A pulseira não era para ela. Na mesma tarde, uma amiga, com a crueldade disfarçada de preocupação, enviou-lhe um print de uma coluna social online. A foto mostrava Eduardo e Júlia rindo em um iate em St. Barts, o pulso dela adornado com a pulseira de diamantes. A legenda mencionava uma viagem de negócios, que para Marina ele havia dito ser em Brasília. Aquele foi o fim. Ela não gritou, não chorou, não o confrontou. O confronto exigiria uma energia que ela não possuía mais, e seria dar a ele o drama que ele talvez até esperasse. Em vez disso, ela agiu com uma precisão cirúrgica. Arrumou uma única mala com as peças de roupa que importavam, seus livros e seu laptop.
Deixou para trás os vestidos de grife, as joias, a vida que ele havia construído para ela. Sobre o mármore frio de sua mesa de cabeceira, ela deixou apenas a aliança de casamento. E então, ela se foi. 2 semanas depois, em um pequeno apartamento alugado em São Paulo, os enjoos matinais começaram. As 2 linhas azuis no teste de farmácia pareceram uma piada cósmica, uma ironia cruel do destino. A única coisa que ela desejara durante anos de um casamento solitário, um filho para preencher o vazio daquela cobertura imensa, lhe fora concedida no exato momento em que seu casamento deixou de existir. Voltar para o Rio, para o inferno emocional que era a órbita de Eduardo, estava fora de questão. Ele a veria como fraca, desesperada, usando a gravidez para prendê-lo, e ele não merecia saber, não o homem que a tornara invisível. São Paulo foi sua tela em branco. Com o dinheiro que tinha de uma herança de seus avós, que Eduardo sempre considerara insignificante, ela se matriculou em um curso de gestão para arquitetos e meses depois abriu seu próprio estúdio de design de interiores, o Lins Arquitetura. Era pequeno, mas era seu. Cada projeto, cada cliente, cada tijolo de sua nova vida foi colocado com suas próprias mãos. Foi em um desses cursos que ela conheceu Henrique Monteiro. Ele não era um colega, mas um palestrante convidado, um titã da indústria, compartilhando sua visão sobre o futuro do mercado imobiliário. Diferente de Eduardo, que era barulhento e autopromocional, Henrique era quieto, observador, sua inteligência uma corrente subterrânea poderosa. Ele viu o potencial no plano de negócios de Marina, mas, mais importante, ele viu a centelha nela, a paixão pelo que fazia, uma luz que Eduardo passara anos tentando apagar. Ele se tornou seu mentor. Analisava seus projetos, apresentava-a a contatos, oferecia conselhos estratégicos com a mesma seriedade com que administrava seu fundo bilionário. A amizade deles se construiu sobre uma base de respeito mútuo e profissionalismo. Henrique era viúvo, seu coração ainda silenciosamente pertencente à sua falecida esposa, e ele tratava Marina com uma afeição quase paternal, protetora. Quando a gravidez dela se tornou evidente, ele não fez perguntas invasivas. Ele simplesmente intensificou seu apoio, conectando-a com clientes para projetos maiores, garantindo que ela frequentasse eventos como o baile daquela noite para construir sua rede profissional. A mão dele em suas costas não era o toque de um amante. Era um gesto de solidariedade, um escudo silencioso contra um mundo que ele sabia que poderia ser cruel. A suposição de Eduardo de que ela havia pulado para a cama de outro homem era tão típica dele, tão redutora. Ele via as mulheres como conquistas, troféus a serem exibidos. A ideia de uma amizade platônica e solidária entre um homem e uma mulher estava além de sua compreensão. E essa era a verdade que queimava por trás da calma de Marina. O bebê, aquela vida preciosa crescendo dentro dela, era inequivocamente de Eduardo, o fruto daquela última e dolorosa noite em Angra. E ela preferiria morrer a deixá-lo saber. Ele não merecia ser pai, não de seu filho. Ele veria a criança como mais uma posse, um ativo a ser controlado, ou pior, uma arma para feri-la. E ela protegeria seu filho e a paz que construíra a qualquer custo. A noite no Copacabana Palace se arrastou como uma febre. Eduardo mal registrou a volta para a cobertura na Barra. O monólogo irritado de Júlia sobre o evento, sobre as outras mulheres, sobre o comportamento imperdoável dele. Você me humilhou completamente, Dudu, me deixando plantada lá como uma idiota, e por causa dela. Ele bateu a porta do carro na garagem privativa, o som ecoando no concreto. Cala a boca, Júlia, ele disse, a voz perigosamente baixa. Ela recuou como se tivesse sido atingida. Não fala assim comigo. Eu falo com você do jeito que eu quiser, ele rosnou.
caminhando a passos largos para o elevador. Você acha que isso é sobre você? Isso nunca foi sobre você. As palavras pairaram no ar. Uma verdade tão brutal e repentina que a deixou sem fala. Dentro da cobertura, um monumento ao seu próprio ego, com seus pisos de mármore frio e vistas panorâmicas, o silêncio era ensurdecedor. Júlia foi direto para o bar e serviu-se de uma dose generosa de conhaque. Eduardo andava de um lado para o outro, diante das janelas que iam do chão ao teto, as luzes da cidade, um reflexo zombeteiro de sua turbulência interna. Dormir era impossível. A imagem de Marina, serena e grávida, estava gravada no interior de suas pálpebras. A voz calma e autoritária de Henrique Monteiro ecoava em sua mente. A obsessão fincou raízes na manhã seguinte. Ele ignorou a agenda de reuniões e fez uma única ligação para um homem chamado Marcelo Corrêa, um ex-policial civil que agora operava uma agência de investigações particulares. A voz de Eduardo era cortante, desprovida de qualquer formalidade. Quero tudo o que você puder encontrar sobre Marina Lins e Henrique Monteiro. Agenda, círculos sociais, finanças. Quero saber onde eles comem, com quem falam e principalmente quando começaram a se ver. Eu preciso de uma linha do tempo, Marcelo, detalhada. Do outro lado da linha, a voz de Corrêa era pragmática. Entendido, doutor Eduardo. Isso tem a ver com o acordo do divórcio? Isso tem a ver com meus negócios pessoais, Eduardo retrucou. Apenas faça. Os dias que se seguiram foram uma descida a um inferno paranoico de sua própria criação. Ele estava distraído no trabalho, ríspido com seus executivos, sua mente constantemente voltando para Marina. Ele a imaginava com Henrique no apartamento que ela certamente teria em São Paulo. Estariam decorando um quarto de bebê? Estariam escolhendo nomes? As imagens domésticas eram uma forma particular de tortura, alimentando uma fúria que ele não conseguia controlar. Júlia tentava transpor o abismo que se abrira entre eles, alternando entre investidas sedutoras e acusações chorosas. Mas Eduardo agora a via com uma clareza dolorosa. Ela era um eco de seus piores traços. Materialista, egocêntrica e obcecada por status. A excitação da conquista se fora, substituída por uma irritação cansada. Ele via o jeito como ela olhava para o relógio dele, para o carro dele, para a cobertura. Ela não se apaixonara por ele. Ela havia executado uma fusão com sua conta bancária. O primeiro relatório de Corrêa chegou uma semana depois, em um envelope pardo grosso que parecia pesado demais para seu conteúdo. Eduardo o rasgou, as mãos impacientes. Dentro havia fotos. Marina saindo de um prédio charmoso nos Jardins, em São Paulo. O prédio dela. Marina em uma reunião com um cliente, seu portfólio aberto sobre a mesa. A Lins Arquitetura era real. Pequena, mas próspera, com uma lista crescente de clientes de alto padrão. Então ele viu as fotos dela com Henrique. Não eram o que ele esperava. Não havia jantares românticos à luz de velas, beijos roubados ou escapadas de fim de semana. Havia fotos deles em um almoço de negócios. Uma foto de Henrique visitando o canteiro de obras de um dos projetos dela. Uma imagem dele saindo de um prédio comercial que abrigava um conhecido laboratório de análises clínicas. Em todas as fotos, Henrique parecia mais um mentor preocupado do que um parceiro apaixonado. Havia uma distância respeitosa entre eles em cada quadro. Não fazia sentido. As anotações de Corrêa eram ainda mais confusas. Relacionamento aparenta ser platônico profissional. Monteiro é um conhecido incentivador de novos talentos no mercado. Apoiou 2 outras startups de forma semelhante no último ano. Nenhuma evidência de envolvimento romântico. Eduardo jogou o arquivo sobre a mesa, espalhando os papéis. Platônico? Impossível. Um homem como Henrique Monteiro não mantinha uma relação platônica com uma mulher como Marina. Tinha que haver algo mais.
Correia estava deixando passar alguma coisa. Então, ele viu a última folha de papel. Era a linha do tempo. Listava a data em que Marina se matriculou no curso de gestão, a data em que registrou sua empresa e a data de sua primeira consulta médica, obtida ilegalmente através de um contato no plano de saúde. Os olhos de Eduardo percorreram as datas. Seu sangue gelou. Ele puxou sua agenda do ano anterior, as mãos tremendo levemente enquanto folheava as páginas. Ele encontrou o fim de semana, Angra dos Reis. Ele fez as contas. 1 vez, 2, 3 vezes. As datas se alinhavam. O baile, o estágio aparente da gravidez dela. Tudo se encaixava com aquele último fim de semana. O bebê não era de Henrique Monteiro. A constatação não o atingiu com uma onda de alívio, mas com um tsunami de fúria pura e possessiva. Ela havia mentido. Ela engravidou de seu filho e fugiu, planejando criá-lo com outro homem, deixando o mundo acreditar que era de Henrique. Ela estava tentando roubar seu legado, seu herdeiro. Ele pegou o celular, o polegar pairando sobre o número de seu advogado. Isso mudava tudo. Ela o enganara, o fraudara. Ele não era mais apenas um ex-marido humilhado. Ele era um pai, e ele queimaria o mundo inteiro dela até o chão para reivindicar o que era seu. A carta chegou por um oficial de justiça em uma manhã de terça-feira. Vinha do escritório de advocacia mais temido do Rio de Janeiro, conhecido por suas táticas de terra arrasada. As mãos de Marina tremeram enquanto ela rasgava o envelope grosso. Sua advogada, uma mulher firme chamada Beatriz, a havia alertado que isso poderia acontecer. A linguagem era brutal, clínica, projetada para aterrorizar. Acusava-a de fraude materna e ocultação intencional de paternidade. Exigia que ela se submetesse a um teste de paternidade supervisionado judicialmente de forma imediata. Mas foi o parágrafo final que roubou seu fôlego. Caso seja comprovado que a criança é descendente do Sr. Silveira, ele entrará imediatamente com um pedido de guarda unilateral, legal e física, sob a alegação de que a senhora Lins demonstrou profundo desvio de caráter e instabilidade emocional ao ocultar a gravidez e tentar atribuir a paternidade a terceiro, provando-se assim uma mãe inapta. Mãe inapta, a palavra dançou diante de seus olhos. Ele ia tirar seu bebê. Ela caiu em uma cadeira na sua sala de jantar, a carta esvoaçando de seus dedos. Esse era o movimento dele. Não um apelo de um homem de coração partido, não um pedido confuso pela verdade, mas uma declaração de guerra. Ele não a contatara pessoalmente. Ele havia mobilizado seu exército de advogados. Ele não estava tentando ser pai. Ele estava tentando vencer. O pânico, frio e agudo, a dominou. Ela podia ver a batalha judicial em sua mente. Eduardo, poderoso e impecável, em um terno sob medida, seus advogados pintando-a como uma golpista manipuladora. Sua amizade com Henrique seria distorcida em algo sórdido. Sua decisão de construir uma vida por conta própria seria retratada como um plano vingativo para roubar o filho de Eduardo. Eles a despedaçariam no tribunal. Ela ligou para Beatriz, a voz um sussurro embargado. Eu recebi. É pior do que pensávamos. Mantenha a calma, Marina. A voz de Beatriz do outro lado da linha era uma âncora firme na tempestade que se formava dentro dela. Estou lendo minha cópia agora. Isso é uma tática clássica de Eduardo Silveira. Agressão total, intimidação máxima. Ele está tentando te assustar para que você se renda antes mesmo de a luta começar. Ele está me acusando de ser uma mãe inapta, Bia. Ele vai tirar o meu bebê. A frase saiu como um soluço, o medo se materializando em palavras. Não, ele não vai, Beatriz disse com uma firmeza inabalável. Ele não tem base para isso.
Ocultar uma gravidez de um ex-marido que estava ativamente tendo um caso não é motivo para perder a guarda. Um juiz sensato verá isso pelo que é: bullying. Mas precisamos ser inteligentes, muito inteligentes. Mais tarde naquele dia, ela se encontrou com Henrique em uma sala privada no clube que ele frequentava. Ela havia explicado a situação por telefone e ele insistira em se encontrarem imediatamente. Ela empurrou a carta pela mesa de mogno polido. Ele a leu, a expressão indecifrável, mas o maxilar se contraindo quase imperceptivelmente. "Esse é o movimento dele", disse Marina, a voz oca, "para me punir por tê-lo deixado, por ser feliz." Henrique dobrou a carta cuidadosamente e a colocou de volta sobre a mesa. "Não, Marina, isso não é apenas sobre punição, é sobre posse. Ele perdeu um bem valioso, você. Agora ele descobriu que há um ainda mais valioso que ele não sabia que tinha, um filho, um herdeiro. Ele vê seu filho ou filha como uma continuação de seu legado. Isso não é sobre amor, é sobre aquisição." A análise fria e estratégica dele era terrivelmente precisa. Despia a situação de toda a emoção e deixava apenas a mecânica arrepiante da mente de Eduardo. "O que eu faço?" ela sussurrou. "Se eu lutar, ele vai nos arrastar pela lama. Ele vai te arrastar pela lama. Vai arruinar meu negócio." Henrique encontrou o olhar dela, seus olhos inabaláveis. "Minha reputação pode suportar a verborragia de um homem como Eduardo Silveira. E seu negócio é forte porque você é talentosa. Ele não pode tirar isso de você. O que ele espera é o seu medo. Ele espera que você se encolha, que negocie, que lhe dê o controle. Você não pode fazer isso. Então eu luto." "Você não apenas luta", disse Henrique, uma dureza nova em sua voz. "Você dita os termos da batalha. Você não é a ré aqui, Marina. Você é a mãe do filho dele. Isso lhe dá um poder que ele subestimou completamente. Pare de reagir à agressão dele e lance sua própria ofensiva." As palavras acenderam algo dentro dela. O medo que a paralisava começou a recuar, substituído por uma raiva lenta e ardente. Henrique estava certo. Ela estivera tão focada em se proteger que não percebera a força de sua própria posição. Ela e Beatriz trabalharam até tarde da noite, elaborando a resposta. Foi uma obra-prima de força controlada. Elas não negaram a paternidade. Elas a abraçaram. A carta delas concordava com o teste de DNA, mas em seus termos, em um laboratório e horário de sua escolha. Afirmava que Marina tinha toda a intenção de registrar Eduardo como o pai na certidão de nascimento. E então veio a contraofensiva. Detalhava um plano parental proposto que concedia a Eduardo direitos de visitação supervisionada, condicionados à conclusão de um curso abrangente de controle de raiva e terapia de coparentalidade. Incluía um pedido de pensão alimentícia calculado no mais alto grau legal, com base em sua renda declarada, com uma estipulação de que um fundo fiduciário multimilionário fosse estabelecido para a educação e o futuro da criança, gerenciado por um terceiro independente. Foi um movimento brilhante. Reenquadrava-a não como uma mulher escondendo um segredo, mas como uma mãe responsável, planejando proativamente o futuro e a segurança de seu filho. Pintava Eduardo não como uma vítima, mas como um homem com problemas de raiva que precisava de ajuda profissional antes que pudesse ser confiado com uma criança. Enviar aquela carta foi como puxar o pino de uma granada. Não havia mais volta. A vida tranquila e pacífica que ela construíra acabara. A guerra havia começado. A resposta da advogada de Marina atingiu a mesa de Eduardo como um golpe físico. Ele esperava histeria, negações ou um apelo aterrorizado por um acordo. Ele não esperava aquilo. Aquele ataque calmo, calculado e estratégico. Ele leu 3 vezes, as palavras se confundindo com a raiva. Visitação supervisionada, controle de raiva, terapia.
Ela o estava posicionando como um monstro perigoso e instável. E os valores da pensão, a exigência do fundo, era audacioso. Ela não estava apenas reconhecendo que o filho era dele, estava lhe enviando a conta embrulhada em uma camisa de força ordenada pelo tribunal. Ela está usando o bebê para me extorquir. Ele berrou para seu advogado, um homem liso chamado Felipe, ao telefone. Isso é um assalto. Na verdade, Eduardo, é uma posição legal perfeitamente elaborada, disse Felipe, a voz seca. Ela não está se escondendo, está te encontrando no campo de batalha e estabelecendo as regras do jogo. Os pedidos dela são, na superfície, inteiramente razoáveis e focados no melhor interesse da criança. Um juiz vai adorar. Eduardo bateu o telefone. Sentiu uma profunda perda de controle, uma sensação que ele desprezava mais do que qualquer outra coisa. A ligação veio no dia seguinte, não da advogada de Marina, mas da assistente executiva de Henrique Monteiro. O pedido era simples. O Sr. Monteiro convidava o Sr. Silveira para uma reunião em seu escritório na manhã seguinte. Não era um pedido, era uma convocação. O orgulho de Eduardo gritava para que ele recusasse, mas um instinto mais profundo, o instinto de um predador que reconhece um maior, disse-lhe que ele tinha que ir. Os escritórios da Monteiro Capital eram a antítese dos seus. Onde os de Eduardo eram modernos, chamativos e ostensivos, os de Henrique eram clássicos, discretos e irradiavam um poder tão profundo que não precisava se anunciar. Estantes de madeira escura cobriam as paredes, repletas de livros encadernados em couro, não apenas textos de negócios, mas história, filosofia e arte. Henrique estava de pé junto à janela, olhando para a agitação da Avenida Faria Lima. Ele não se virou quando Eduardo entrou. "Obrigado por vir, Silveira", disse ele, a voz calma. Ele gesticulou para uma cadeira. "Por favor." Eduardo permaneceu de pé. "Não estou aqui para gentilezas, Monteiro." "O que você quer?" Henrique finalmente se virou, seus olhos cinzentos prendendo Eduardo no lugar. "Quero lhe oferecer uma perspectiva. Você está prestes a cometer um erro catastrófico, e como isso envolve a Marina, estou tomando o passo incomum de intervir. A Marina não é da sua conta. Isso é entre mim e a mãe do meu filho. Tudo o que diz respeito à Marina é da minha conta." Henrique o corrigiu suavemente. "Porque ela é minha amiga. E porque não vou ficar parado assistindo você aterrorizar uma mulher grávida em alguma tentativa equivocada de acalmar seu ego ferido." Eduardo se irritou. "Isso é sobre meus direitos como pai." Henrique caminhou até sua mesa, mas não se sentou. Ele se encostou nela, uma postura casual que era de alguma forma mais imponente do que sentar-se atrás dela. "Deixe-me dizer sobre o que isso se trata. Você perdeu o controle de sua esposa, então a descartou. Agora descobriu que ela saiu com algo que você considera um ativo valioso e o quer de volta. Você planeja usar os tribunais para intimidá-la, para sangrá-la emocional e financeiramente até que ela quebre e lhe dê o que você quer. É a mesma tática que você usa em suas aquisições hostis. É previsível e não vai funcionar aqui." Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. "Você vê, você acha que poder é gritar, ameaçar e demolir, mas isso não é poder real, é apenas barulho." Ele pegou uma única folha de papel de sua mesa. "Este é o prospecto financeiro preliminar do seu novo projeto, o Orb Tower. Um empreendimento muito ambicioso. Seu principal investidor é o fundo de pensão Previsul, correto?" O sangue de Eduardo gelou. "Como você conseguiu isso?" "Eu tenho um assento no conselho deles", disse Henrique, como se estivesse comentando sobre o tempo. Um fato que sua equipe de due diligence de alguma forma não percebeu. "Eu também participo dos conselhos de 2 de seus outros grandes credores. Eles ouvem meu conselho, eles valorizam minha perspectiva." Ele deixou a ameaça pairar no ar, não dita,
mas cristalina. Ele poderia matar o Orb Tower com uma única ligação. Ele poderia dizimar o império de Eduardo. Veja, Eduardo, Henrique continuou, a voz baixando para um sussurro conspiratório. Poder real não é ser o mais barulhento. É ser aquele a quem todos na sala ouvem quando você finalmente decide falar. E eu estou dizendo a eles e a você que qualquer homem que submeteria a mãe de seu filho, ainda não nascido, a uma batalha de custódia viciosa por puro despeito, não é um homem com julgamento estável. Ele é um risco, um mau investimento. Eduardo estava sem palavras. Ele estava sendo desmantelado, peça por peça, com uma precisão arrepiante. O que você quer, Monteiro? Ele finalmente conseguiu dizer. O que eu quero é que você pare. Você vai abandonar esse processo ridículo de guarda unilateral. Vai aceitar a proposta de Marina para terapia e controle de raiva. Vai pagar a pensão que ela merece e vai começar a tratá-la com o respeito que ela merece. Você tem uma escolha, Silveira. Você pode ser um pai, um papel difícil, confuso, mas recompensador. Ou pode ser um litigante. E se escolher ser um litigante, eu pessoalmente me encarregarei de que você não tenha mais nada pelo que lutar. Sua torre será um buraco no chão e seu nome será uma história de advertência. Ele colocou o prospecto de volta em sua mesa. A escolha é sua. Agora saia do meu escritório. Eduardo saiu daquele prédio um homem diferente. Ele havia sido despido, seu poder revelado como a coisa frágil e oca que era. Ele confundira riqueza com força e arrogância com autoridade. Henrique Monteiro acabara de lhe dar uma aula sobre a diferença. Pela primeira vez, ele não estava pensando em vencer, estava pensando em rendição. Os dias que se seguiram à reunião com Henrique Monteiro foram um acerto de contas silencioso. Eduardo se entrincheirou em sua cobertura, as cortinas fechadas, o telefone sem resposta. Ele cancelou suas reuniões. Ignorou as chamadas frenéticas de seu advogado. O império que ele construíra parecia uma prisão de sua própria autoria. As palavras de Henrique ecoavam em sua cabeça. Um presente que você não fez nada para merecer. Ele pensou em Marina. Não na mulher poderosa e desafiadora do baile, mas na mulher com quem se casara. A mulher que costumava deixar bilhetes em sua pasta, que se lembrava do aniversário do pai dele quando ele esquecia, que tentou por anos construir uma ponte sobre o abismo crescente entre eles, enquanto ele estava ocupado, lançando as fundações de seu próximo arranha-céu. Ele a chamara de fraca, complacente, sem ambição. Ele via agora que a força dela era uma força silenciosa e resiliente, que ele fora cego e arrogante demais para reconhecer. A ambição dela não era inexistente. Sua ambição tinha sido simplesmente para eles. Para uma vida que ele sabotara ativamente. A raiva que o alimentara por meses se fora esgotada, deixando para trás uma cinza fria e pesada de vergonha. Ele olhou para seu reflexo no vidro escuro da janela, um homem abatido e solitário em uma sala vasta e vazia. Júlia estava certa. Ele não queria um bebê. Ele só queria punir Marina por provar que ela poderia sobreviver sem ele. Pior, que ela poderia prosperar. Ele finalmente ligou para Felipe Schmidt. Abandone o processo de custódia, disse ele, a voz monótona. Eduardo, do que você está falando? Nós a temos nas cordas. Não, não temos, disse Eduardo, uma risada amarga escapando de seus lábios. Abandone tudo e redija um acordo aceitando todos os termos da senhora Lins. A terapia, as visitas supervisionadas, o fundo fiduciário, tudo, sem negociações. Houve um silêncio atordoado do outro lado da linha. Você tem certeza, Eduardo? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, disse ele. E desligou. O primeiro passo foi a rendição. O próximo era a expiação. Ele sabia que não podia apenas assinar um pedaço de papel. Ele tinha que encará-la. Dirigiu até o prédio dela nos jardins, sem hora marcada, sem plano.
Ele só sabia que tinha que ir. Estacionou do outro lado da rua e ficou sentado por um longo tempo, observando a luz quente que emanava de suas janelas. Ele viu a silhueta dela passar, e a visão dela, segura no mundo que ela construíra para si mesma, causou uma pontada em seu peito tão aguda que parecia luto. Finalmente, ele saiu do carro e caminhou até a porta dela. Tocou a campainha, o coração martelando contra as costelas. Marina abriu a porta, a corrente de segurança ainda no lugar. Quando o viu, seu rosto empalideceu. O calor em sua expressão desapareceu, substituído por uma apreensão cautelosa e cansada. "O que você está fazendo aqui, Eduardo?" "Posso entrar?" ele perguntou a voz rouca. "Por favor, só por 5 minutos. Não estou aqui para brigar." Ela hesitou, seus olhos procurando nos dele qualquer sinal da antiga raiva. Ela viu apenas exaustão. Após um longo momento, ela soltou a corrente e abriu a porta. O apartamento dela era lindo, cheio de cor, arte e vida. Era tudo o que a cobertura fria e minimalista deles não era. Era ela. Ela não lhe ofereceu um assento, apenas ficou parada perto da porta, os braços cruzados sobre a barriga. "O que você quer?" Ele não sabia por onde começar. "Sinto muito." Parecia impossivelmente pequeno. "Eu retirei o processo", disse ele em vez disso. "Disse ao meu advogado para aceitar todos os seus termos." Ela ergueu uma sobrancelha cética. "Por quê?" "Porque ele estava certo", Eduardo murmurou, olhando para o chão. "Monteiro, ele me mostrou o que eu estava fazendo, no que eu estava me tornando." Ele finalmente encontrou os olhos dela. E ela viu algo que não via há uma década: vulnerabilidade. "Isso nunca foi sobre ser pai, Marina. Foi sobre te punir por ser forte o suficiente para me deixar, por ser feliz sem mim. Foi sobre o meu ego, foi monstruoso. E eu sinto muito pela dor que te causei." Lágrimas brotaram em seus olhos, quentes e vergonhosas. Ele não tentou escondê-las. "Eu não mereço ser o pai desta criança. Eu sei disso. Eu destruí nossa vida, nosso casamento, tudo. Mas estou te pedindo, não por uma segunda chance com você, mas por uma chance, um dia, de ser um pai para o nosso bebê. Farei o que você pedir. Terapia, cursos, qualquer coisa. Vou merecer se você me deixar." Marina ouviu, sua expressão indecifrável. O silêncio se estendeu, denso com anos de ressentimentos não ditos e história compartilhada. Ela se preparara para uma luta, para mais ameaças, para mais dor. Ela não se preparara para aquilo, um homem quebrado oferecendo uma rendição genuína e incondicional. "Por que eu deveria acreditar em você, Eduardo?" ela perguntou baixinho. "Isso poderia ser apenas mais uma tática." "Porque não tenho mais nada a ganhar", disse ele, a voz falhando. "Eu já perdi tudo. Minha empresa está à beira do colapso por causa da minha obsessão com isso. Júlia se foi. Estou sozinho naquele mausoléu de apartamento que costumávamos chamar de lar. Isso não é uma tática, isso é o fundo do poço." Ela viu a verdade nos olhos dele. A agonia crua e sem verniz de um homem que finalmente fora forçado a se ver como realmente é. "O primeiro passo", disse ela, a voz firme, "é você procurar ajuda. Ajuda de verdade. Não apenas porque estou te dizendo, mas porque você sabe que precisa. O segundo passo é me deixar em paz para ter este bebê em paz. Nos comunicaremos através de nossos advogados sobre o plano de parto. Todo o resto veremos." Não era perdão, não era absolvição, mas era uma porta entreaberta, apenas uma fresta. "Ok", ele sussurrou, assentindo. "Ok, obrigado, Marina." Ele se virou e foi embora sem olhar para trás. Marina fechou a porta e se encostou nela, uma única lágrima traçando um caminho por sua bochecha. Não era uma lágrima de tristeza ou mesmo de pena. Era uma lágrima de libertação. A guerra acabara. E pela primeira vez, ela sentiu um vislumbre de esperança de que seu filho pudesse um dia
ter um pai que valesse a pena conhecer. Eduardo foi fiel à sua palavra. Ele desapareceu da vida de Marina tão subitamente quanto reaparecera. Os acordos legais foram assinados sem alarde. O fundo fiduciário para o bebê foi estabelecido, seu valor excedendo em muito o que a advogada de Marina havia solicitado. Toda a comunicação vinha por canais adequados, formais e respeitosos. Mas nos bastidores, Eduardo Silveira estava desmontando sua própria vida e tentando construir uma nova. Ele começou a terapia com um psiquiatra respeitado em São Paulo. As primeiras sessões foram brutais, forçando-o a confrontar uma vida inteira definindo seu valor por seu patrimônio líquido, de ver as pessoas como ativos ou passivos. Ele aprendeu que sua necessidade de controle vinha de um medo profundo de abandono. Um medo que ele, ironicamente, trouxera à vida ao afastar a única pessoa que realmente o amara. Ele colocou a cobertura à venda. Morar ali era como viver em um museu de seus próprios fracassos. Mudou-se para um apartamento menor e mais modesto em um bairro tranquilo, um espaço que parecia vazio, mas limpo, uma lousa em branco. Vendeu seu carro esportivo chamativo, substituindo-o por um sedã sensato. Começou a se desfazer das armadilhas do homem que fora, na esperança de encontrar alguém melhor por baixo. Seus negócios exigiram um tipo diferente de reparo. Ele convocou uma reunião de emergência com seu conselho e principais investidores, incluindo um representante do fundo de pensão Previsul. Ele não deu desculpas. Fui negligente em meus deveres como CEO, disse ele à sala atônita. Minha vida pessoal interferiu em meu julgamento profissional e coloquei esta empresa em risco. Foi indesculpável. Ele apresentou um plano novo e mais conservador para o Orbit Tower, com financiamento revisado e um cronograma mais realista. Respondeu a todas as perguntas com uma humildade que ninguém jamais vira nele antes. Ele estava lutando não apenas por seu projeto, mas por sua credibilidade. Lentamente, meticulosamente, começou a reconquistar a confiança deles. Ele lia livros. Livros sobre paternidade, sobre desenvolvimento infantil, sobre inteligência emocional, sobre coparentalidade saudável. Encheu cadernos com seus pensamentos, com perguntas para seu terapeuta, com cartas para seu filho ainda não nascido que ele sabia que talvez nunca enviasse. Estava estudando para ser pai com a mesma intensidade que um dia aplicara ao estudo de uma carteira de ações. Marina, enquanto isso, florescia na paz que ele finalmente lhe dera. Sua empresa, Lins Arquitetura, fechou um contrato importante para projetar um hotel boutique em Florianópolis. Seu nome estava se tornando sinônimo de espaços quentes, sofisticados e cheios de vida. Ela se preparava para a chegada do bebê, transformando um quarto vago em seu apartamento em um lindo berçário cheio de luz suave e cores gentis. Henrique permaneceu um amigo constante, verificando-a, levando-a para almoçar e celebrando seus sucessos. Ele nunca falou de sua reunião com Eduardo, mas Marina sabia que ele era o arquiteto de sua paz, e ela era eternamente grata. Sua vida estava completa. Ela tinha amigos, uma carreira que amava e a ansiosa antecipação da maternidade. Ela raramente pensava em Eduardo, e quando o fazia, era com uma curiosidade distante e desapegada. Ela se perguntava se o pedido de desculpas dele fora real, se suas mudanças eram duradouras, mas não se permitia depender disso. Estava construindo um futuro para si e para seu bebê que não exigia um Eduardo Seaman reformado para ser completo. Ela estava em seu último mês de gravidez, supervisionando a instalação de um painel de madeira personalizado no lobby do hotel em Florianópolis, quando a primeira contração a atingiu. Foi aguda e súbita, roubando-lhe o fôlego. Seu gerente de projetos, um jovem arquiteto chamado Lucas, deu uma olhada em seu rosto e imediatamente chamou um carro.
Enquanto era levada para o aeroporto para pegar o primeiro voo de volta a São Paulo, com a mão pousada sobre a barriga, ela tomou uma decisão. Ligou para sua advogada. Beatriz, disse ela, respirando fundo durante outra onda de dor. Ligue para o advogado do Eduardo. Avise-o. Diga que o bebê está chegando. Não era um pedido por sua presença. Era simplesmente uma declaração de fato. Ele era o pai. Ele tinha o direito de saber. O que ele faria com essa informação seria o primeiro teste real do homem que ele afirmava estar tentando se tornar. A ligação alcançou Eduardo enquanto ele estava em uma sessão de terapia. Seu telefone vibrou na mesa e ele instintivamente se moveu para silenciá-lo, mas o nome de seu advogado brilhou na tela. Ele atendeu, o coração saltando para a garganta. Ela está em trabalho de parto, disse Felipe, a voz estranhamente gentil. Hospital Santa Joana, em São Paulo. A mente de Eduardo ficou em branco. Era isso. O bebê teórico e abstrato para o qual ele vinha se preparando estava prestes a se tornar uma pessoa real, que respira. O medo, cru e potente, o inundou. Ele não estava pronto. Ele nunca estaria pronto. O que eu faço? Ele perguntou ao seu terapeuta, Dr. Neves, depois de desligar o telefone. Sua voz era um sussurro em pânico. Dr. Neves olhou para ele com calma. O que o homem que você quer ser faz, Eduardo? Ele pensou por um momento. O antigo Eduardo teria invadido o hospital, exigindo acesso, afirmando seus direitos, fazendo uma cena. O novo Eduardo, o homem que ele estava tentando dolorosamente construir, sabia que aquele momento não era sobre ele. Era sobre Marina. Era sobre o bebê. Ele dirigiu até o hospital, as mãos tremendo no volante. Ele não foi para a maternidade. Foi para a recepção principal. Encontrou uma cadeira desconfortável em um canto esquecido e esperou. Ele enviou uma mensagem de texto para seu advogado. Diga a Beatriz que estou aqui no saguão. Não subirei a menos que seja convidado. Minha única preocupação é a saúde de Marina e do bebê. As horas passaram. Ele bebeu café velho de uma máquina automática e observou famílias irem e virem. Sentiu-se invisível, um fantasma assombrando as bordas do evento mais importante de sua vida. Cada choro de recém-nascido que ouvia de um elevador que passava enviava um choque através dele. Ele estava apavorado, estava esperançoso, estava totalmente impotente e pela primeira vez ele estava bem com isso. Tarde da noite, uma enfermeira se aproximou dele. Senhor Silveira? Ele se levantou de um salto. Ela está bem? O bebê está bem? A mãe e o filho estão ótimos, disse a enfermeira com um sorriso caloroso. A senhora Lins está descansando. Ela disse que você poderia subir por alguns minutos, se quiser. Seu filho. Um menino. O alívio o inundou com tanta intensidade que seus joelhos pareceram fracos. Ele seguiu a enfermeira até a ala da maternidade. O corredor era silencioso, suave. Ela apontou para um quarto no final do corredor. Ele ficou do lado de fora da porta por 1 minuto inteiro, respirando fundo, tentando se recompor. Bateu suavemente. Entra. A voz de Marina, cansada, mas firme, chamou. Ele empurrou a porta. O quarto estava mal iluminado. Marina estava recostada na cama, parecendo exausta, mas linda. Em seus braços, envolto em um cobertor azul claro, estava o ser humano mais minúsculo que ele já vira. Ela olhou para ele, seus olhos perscrutando os dele. Não havia raiva nem medo, apenas um cansaço profundo e profundo. Eduardo, ela disse baixinho. Ele não conseguia falar. Apenas caminhou lentamente em direção à cama, os olhos fixos no pequeno pacote. O menino tinha um tufo de cabelo escuro, exatamente como o dele. Ele se chama Theo, Marina sussurrou. Eu estava esperando para conhecê-lo. Ele ficou ao lado da cama, a uma distância respeitosa, as mãos cerradas ao lado do corpo.
Ele não sabia qual era o protocolo, não sabia o que tinha permissão para fazer. Marina viu o conflito em seus olhos. Após um momento, ela fez um pequeno gesto. Você gostaria de segurá-lo? Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ele assentia, incapaz de formar palavras. Ele se sentou com cuidado na beirada da cadeira ao lado da cama. Marina mostrou-lhe como posicionar os braços, e então, com infinito cuidado, ela transferiu o filho deles para seu abraço. O bebê era tão leve, tão frágil. Cheirava a leite e inocência. Seus dedinhos se fecharam em torno de seu polegar. Naquele momento, os últimos vestígios do antigo Eduardo Silveira, o Titã, o Tubarão, o Rei, desmoronaram e desapareceram. Ele era apenas um homem segurando seu filho, dominado por um amor tão feroz e protetor que doía fisicamente. Ele olhou para Marina, os olhos cheios de lágrimas. "Obrigado", ele engasgou. Era tudo o que conseguia dizer. "Obrigado por este presente, obrigado por esta chance." "Ele precisa de um pai, Eduardo", disse Marina suavemente. "Espero que você seja um." Não era uma promessa de um futuro juntos. O casamento deles acabara, uma história que eles não podiam reescrever. Mas aquilo era um novo começo, uma chance de construir algo diferente. Uma família redefinida pelo perdão, unida pelo amor incondicional, pelo menino que agora dormia em seus braços. No final, Marina Lins não precisou de um homem poderoso para salvá-la. Ela havia salvado a si mesma. Sua vitória não foi reconquistar Eduardo, mas construir uma vida tão plena e bonita que a presença dele não era mais um requisito para sua felicidade. Ela encontrou força em sua independência, alegria em seu trabalho e um propósito profundo na maternidade. Eduardo Silveira, humilhado e transformado, começou a longa e silenciosa jornada de merecer o amor de seu filho, um dia de cada vez. A história deles não se tornou a de um romance desfeito, mas a de uma família resiliente, provando que as segundas chances mais satisfatórias não são sobre recuperar o passado, mas sobre construir bravamente um novo futuro. E aí, o que você achou? Em uma escala de 0 a 10, qual nota você daria para ela? Deixe seus comentários dizendo de qual cidade você está assistindo e inscreva-se para acompanhar nossas próximas histórias. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.